Patroas, e deixa eu compartilhar com vocês aqui, rapidamente, como que eu fui parar no atendimento a domicílio. Olá, meu nome é Marisol Almeida e eu sou a idealizadora da Marisol Beauty Academy, a maior academia de extensão de cílios do país. E eu tô invadindo aqui essa super aula para te lembrar de já ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias um conteúdo incrível para você. Agora, um beijo e boa aula! Cheguei do Japão, daí fui trabalhar numa clínica de estética e depois essa clínica fechou e aí eu me vi sem lugar para trabalhar com algumas clientes, né, pouquíssimas clientes que já realizava a técnica de extensão de cílios e as minhas clientes falaram assim: por que você não faz a domicílio? Você tem a tua maca. Eu já tinha a minha maca, a maca mala. Você tem a tua maca, eu ia adorar que você fosse me atender em casa. E aí eu pensei, por que não? Se ela tá pensando, né? Se ela tá querendo, se ela tá me oferecendo, por que não eu não começar a atender as poucas clientes que eu tinha? Acho que era 2, 3 clientes na época, atender elas no domicílio e começar. Então foi assim que eu comecei no domicílio com 3 clientes. E aí eu levava a minha maca e levava tudo que eu tinha direito. Mas através dessas 3 clientes começou a surgir mais clientes, porque também eu comecei a divulgar, né? Então hoje a grande sacada de você começar no domicílio, ter essa oportunidade de começar no domicílio é a divulgação, né? Hoje estamos aí nas redes sociais, há 9 anos atrás, pelo menos eu não era presente aqui na rede social. Hoje a gente precisa estar aqui no Instagram, precisa estar no Facebook, precisa estar no status do WhatsApp, que muitas vezes a gente esquece disso, né? Então a gente precisa, tá? Então se você quer começar no domicílio, quer começar a fazer esse tipo de atendimento, é divulgar. É divulgar que você tá na casa da sua cliente, que você tá atendendo ela, que você tá arrumando o seu material para levar no domicílio. E o atendimento a domicílio, ele é muito simples, mas ele é ao mesmo tempo com alguns detalhes que vai fazer toda a diferença para você se destacar nesse meio. Para sua cliente falar assim: chama ela para te atender na casa. Ela vai sentir confiança, primeiro, de colocar uma pessoa dentro da casa, né? Porque você realmente vai ter uma conexão maior com a sua cliente quando você vai até domicílio. Não que no seu espaço você não tenha, né? Você tem conexão com a sua cliente, você tem intimidade, mas no a domicílio essa intimidade, ela é dobrada. Eu vivo isso, eu sei o que eu tô falando. E uma das coisas que eu penso que eu me destaquei no meu domicílio foi a minha postura, né? Então, a mesma postura que eu tenho de profissional dentro de um salão, na minha sala ou nos lugares de parceria que eu tinha, eu tenho no domicílio. Então, eu vou atender a minha cliente, eu não chego de qualquer jeito, eu não vou com qualquer roupa. É até muito mais rigoroso. Se na minha sala, às vezes eu atendo. Porque eu tô falando da minha sala, meninas? Porque hoje eu atendo de 2 formas. Eu tenho um local fixo, onde eu atendo, onde eu tenho uma agenda também de clientes, e eu ainda faço atendimento a domicílio. Porque os atendimentos a domicílio, as meninas do atendimento a domicílio, as clientes do atendimento a domicílio, elas não abrem mão de ser atendidas assim. Então hoje eu consigo controlar minha agenda dessas 2 formas. No início da semana é atendimento a domicílio e no final de semana eu atendo na minha sala, tá? E várias alunas, elas têm o domicílio, mas tem parceria em salão também. Porque hoje o que eu quero compartilhar com você é 2 experiências. É o atendimento a domicílio, mas também você, como educadora, mostrar e levar isso como uma oportunidade para sua aluna iniciar no mundo dos cílios, tá? Aquela aluna que não tá fechando o curso porque tem medo de como começar. Ofereça a ela o atendimento a domicílio. Mostra para ela que ela pode começar e deve começar no domicílio. O depois é depois. O depois só vai surgir quando ela estiver em ação. Se você nunca teve a experiência de começar no domicílio, é uma educadora que já começou com o seu espaço, é uma educadora que já começou num salão, tá tudo bem, tá tudo certo, mas tenha essa opção para sua aluna. Eu acredito que nós, como educadoras, a gente precisa ter essa opção
para as nossas futuras alunas, né? Então eu quero compartilhar aqui a minha vivência com vocês sobre o atendimento ao domicílio e alguns detalhes que eu acho extremamente importante para você se destacar, para a sua aluna se destacar e por que eu me destaquei no atendimento ao domicílio. Então, como a gente estava falando da postura, a postura, a gente deve ter isso em qualquer lugar, né? No salão, em qualquer lugar. Mas quando você trata o domicílio, eu falo que é redobrado. Por quê? Porque se eu uso um vestido, uma saia, midi que for, tá? Longo, no meu estúdio, porque lá eu vou pôr o jaleco, ela não vai me ver de blusa de alcinha. No domicílio, eu não tenho essa opção. Eu não posso, eu não devo chegar na casa da minha cliente com saia, com vestido, com os braços de fora, blusa de alcinha ou regata, ou um decote maior. Não faça isso, né? Então, no domicílio, você já precisa ir toda pronta para atender seu cliente. Sempre de calça, baby look. Se não tem jaleco, coloca um colete por cima. Se não tem, é a primeira coisa que você deve investir é no seu uniforme de trabalho. Nada de calça justa, nada de calça apertada, nada de blusa que vai aparecer o bumbum. São detalhes. Detalhes do domicílio que vai fazer você encher a sua agenda, ter procura, tá? Porque não basta só você ir pro Instagram, divulgar que faz um atendimento a domicílio e você conseguir uma cliente, chegar na casa da sua cliente e você não tá com uma postura adequada, tá lá com uma blusa de alcinha, com regata, uma calça muito justa, usando leg para trabalhar e não tá com um jaleco por cima, tampando todo o teu corpo, porque você vai estar entrando muito mais na intimidade daquela futura cliente ou daquela pessoa que você já conhece, que foi uma indicação. Geralmente o domicílio acontece por muita indicação. Mesmo que a pessoa te siga no Instagram, ela sabe que você faz o a domicílio, ela vai ficar te acompanhando por algum tempo até acontecer a abordagem para poder você ir até a casa dela. Né? Isso é diferente dela ir no seu espaço, né? Eu sei disso, eu sinto isso, eu vivo isso. As minhas clientes do domicílio, a maioria é porque a amiga faz, ela estava num churrasco e fulana falou que eu fazia domicílio e rapidamente ela me viu no Instagram. A amiga já teve experiência comigo, pode chamar ela. É isso que eu ouço muito. Pode chamar ela que ela vai na sua casa, ela é uma querida, mas quando ela se refere que ela é uma querida, eu tenho certeza que ela se refere à postura que eu tenho dentro da casa dela, né? Porque no domicílio a gente enfrenta alguns obstáculos também, que é o quê? Às vezes você chega para atender, o marido tá, o filho tá, né? Enfim, tá aquele movimento da casa dela, porque é a casa dela. E você precisa estar com uma postura de profissional nesse lugar, com vestimenta, maquiada, preparada, para que a cliente, sinta que apesar de estar sendo atendida no a domicílio, às vezes não tá naquele estúdio maravilhoso, mas nada vai mudar em relação ao procedimento. A cliente, ela precisa sentir isso. E você vai levar isso até a sua cliente, né? Isso é a minha experiência, é a minha vivência com as minhas clientes. Hoje me faz ver e enxergar e entender o porquê que eu consegui fidelizar tantas clientes no domicílio e a maioria delas, o meu maior faturamento vem do a domicílio e todas elas não abrem mão. Como eu falei pra vocês, eu tenho uma sala e elas não abrem mão, elas simplesmente falam pra mim, eu não vou. Eu não vou e você continua vindo na minha casa. É desse jeito. Mas é por quê? Porque é através da postura que eu tive com ela e tenho com elas até hoje. Então isso é um ponto muito importante. Então você que vai iniciar nessa experiência no domicílio, ou você, educadora, que vai ensinar a sua aluna a começar no domicílio, né? Aqui eu vim como educadora para passar a minha experiência também como educadora. Então eu passo isso para as minhas alunas que vai começar no domicílio. A postura que ela precisa ter no domicílio é a mesma e até redobrada para ela conseguir fidelizar as clientes dela. Ou depois, como eu já falei. Outra coisa, detalhes do domicílio, né? Ele precisa ser um atendimento leve. Então, deixa eu contar a minha experiência. Quando eu comecei no domicílio, eu já tive diversas malas e bolsas para levar o meu material. Desse tamanho, bolsa de empurrar de viagem, enfim.
gigantescas. Eu levava a minha casa inteira, meninas. Levava tudo que vocês poderiam imaginar. Simplesmente eu levava tudo para montar ali no começo um estúdio na casa da minha cliente. Com o tempo, a agenda foi ficando mais, um pouco mais movimentada, o tempo de uma cliente para outra, até você guardar tudo, era um tempo a mais que eu perdia. E eu comecei a sentir de algumas clientes que eu chegava com maca, com aquela mala e tirava tudo para fazer os cílios. E elas falavam assim, meu Deus, Fer do céu, eu tenho tanta dó de você. Meu Deus, tem que trazer tudo para me atender. E aí eu pensava, mas gente, a cliente não pode sentir isso, que ela tá me incomodando. Ela não pode ter esse sentimento. E aí eu falava pra ela, não, mas não é incômodo nenhum, fica tranquila, isso é normal. Ai, Fer do céu, e elas, muitas, paravam assim, Fer do céu. E já aconteceu. Fazia a primeira aplicação, na manutenção, elas falavam pra mim, Fer, eu vou no salão onde você tá. Eu sempre tive parceria. Fer, eu vou no salão onde você tá, porque ela tem o sentimento que estava me incomodando de tanto material que eu levava. E aí aquilo foi me incomodando também, né? E aí, porque na verdade, eu queria, nessa época, eu queria apenas ficar no domicílio. Durante 3 anos, eu fiquei só no domicílio. Depois de 3 anos que eu comecei a procurar parceria, porque a agenda ficou um pouco movimentada. E aí, eu já quis começar a fazer parceria para fazer meu nome mesmo na cidade. E aí, eu falava, não, mas isso não pode acontecer. O que eu comecei a fazer com as minhas clientes do domicílio? Eu comecei a diminuir o meu material e assim, o travesseirinho que eu levava, aquele, pra colocar no apoio no pescoço, eu parei de levar e comecei a pedir o dela. Ah, o lençol que eu levava pra pôr na maca, eu passava álcool na minha maca e pedia o lençol dela. Ela ia deitar na minha maca com o lençol dela. Então eu comecei a diminuir o meu material e usar as coisas da cliente. E daí, sabe como comecei a perceber? A cliente, ela ficava mais confortável no aconchego da casa dela e com as coisas dela. E aí, começou também, elas falaram assim, Fer, não vamos fazer na maca, não. Vamos fazer lá no meu quarto? Vamos fazer na minha cama? E aí, eu me via naquela situação que elas não queriam deitar na maca, queria deitar na cama, e eu pensava assim, tudo bem. E aí eu comecei, não exigir, mas perguntar para elas, quando elas me pediam isso. A sua cama é alta? Porque eu também, como profissional, preciso cuidar da minha saúde, da minha postura, da minha lombar, né? E ela falou assim, minha cama é super alta, eu acho que é até mais alta que a sua maca. E realmente é, né? A maioria das camas hoje em dia é a cama box, então as camas são altas. Então eu subi até no quarto dela, ela simplesmente me perguntava, Fer, o que você precisa? E eu falava, eu preciso sentar em diagonal. Então, você que vai fazer cílios na cama, o que você precisa? Que a cama seja alta e que você possa sentar em diagonal na cama. É isso que você precisa. E aí, ela deitava na cama, se estava frio, ela pegava o lençol dela e ela falava assim, meu Deus, Fer, que maravilha. Fer, você tá bem? Eu falava assim, eu tô ótima. E você? Você tá confortável? Porque a minha preocupação era ela. E é ela. E aí ela falava, Fer do céu, eu não sei, mas eu tô no melhor lugar. E aí, com a fala da minha cliente, eu comecei a perceber a experiência que eu estava proporcionando para minha cliente, que era única. E aquela experiência do domicílio, ela não iria encontrar e ela não vai encontrar em nenhum lugar, mesmo na minha sala, né? Que é maravilhosa, que tem a maca linda, que tem a cobertinha, que tem aquele aconchego. É só na casa da cliente. Sabe quando a gente viaja, a gente dorme naquele hotel, aquela cama maravilhosa, ai, aquela sem fios. Mas quando você volta para casa e deita na sua cama, tem sentimento melhor? Tem aconchego melhor? Não tem. Eu desconheço. É verdade. É ou não é? Depois falem comigo depois. Comentem aí na aula. Me chama lá no direct do Instagram. Não tem. E aí eu comecei a perceber. Eu falei, gente, é isso. É isso. A experiência do domicílio, ela precisa ser leve
para cliente muito mais aconchego, mas para mim como profissional, para eu levar o material, pode ser leve, pode ser simples, não precisa de muita coisa e eu consigo deixar o ambiente aconchegante. E aí, daquela mala desse tamanho, mala de rodinha, hoje eu levo uma malinha deste tamanho, apenas com o material que eu preciso para realizar a técnica na minha cliente. Eu também, como uma profissional, eu vou entregar uma técnica de qualidade, cílios seguros e, né, meninas? E quanto a isso, eu nem vou entrar em assunto, porque eu acho que entregar uma técnica com segurança para nossa cliente é nossa obrigação, né, como profissional. Então, eu levo apenas o material que eu preciso. E quando eu mudei da mala deste tamanho para mala deste tamanho, todas minhas clientes falaram assim para mim: Fer, você tá muito chique. Fer, você tá... Olha que malinha compacta. Ai, Fer, você tá muito elegante. Não foi uma cliente que falou isso pra mim. Todas do A Domicílio. Fer, eu adorei sua necessaire. Nossa, que você tá... Fer, você tá muito chique, Fer. Muito elegante. Eu falei, é isso, é isso. Então, hoje, quando eu vou atender uma cliente nova no A Domicílio e ela me pergunta o que ela precisa, eu falo pra ela, aí ela pergunta, Fer, você traz maca, a gente faz na cama? E eu ofereço as duas coisas pra ela. Eu ofereço que a minha maca está comigo, mas se a cama dela for autossuficiente e eu conseguir sentar em diagonal, eu consigo fazer os cílios dela na cama. E aí eu chego na casa dela, eu vejo tudo mais, e muitas vezes, a maioria das minhas clientes hoje, elas preferem deitar na cama, né, na cama dela, e é o lugar mais tranquilo da casa, onde ela fecha a porta se os filhos estiverem lá embaixo, e ali eu consigo, pega seu travesseiro, pega seu edredom, se tem ar-condicionado, ela liga o ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, eu tô com a minha maca, eu peço pra ela o lugar mais fresco da casa, mesmo que é o quarto dela, é um lugar fresco, ela vai ligar um ventilador, e aí também entra, né, toda a sua técnica, todo o teu conhecimento na técnica para poder realizar um bom cílios no domicílio em relação à temperatura e umidade, aí a gente fica para outra aula em relação a isso, né? Então, eu ali como profissional, eu sei o que eu preciso para entregar na verdade, eu sei que eu vou entregar um bom resultado para ela, de cílios perfeitos, cílios seguros, né, saúde ocular em dia, mas é muito mais a satisfação e o bem-estar da minha cliente. Então, eu sei o que eu preciso. Aí é do travesseiro dela, do cobertor dela, um ambiente tranquilo da casa, para que ela também possa, né, se relaxar na casa, ficar tranquila e viver aquela experiência que só o A Domicílio tem, que é o aconchego da casa dela. Então, é isso, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a perceber, eu parei e eu comecei a perceber por que eu me destaquei no domicílio. E logo que eu me tornei uma educadora de sucesso, antes de me tornar uma educadora de sucesso, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de vergonha de falar do atendimento a domicílio e falar que eu atendia a domicílio, tá? Eu achava que eu não era profissional porque eu ia no domicílio. Ai, coisas que eu não vou entrar no mérito agora, meninas. E então eu tinha essa mente. Depois que eu conheci a Sol, me tornei aluna dela e ela simplesmente me falou: se torne a melhor da sua cidade em atendimento a domicílio. Seja procurada porque você atende a domicílio. E aí eu sentei, eu respirei, eu pensei, mas eu sou procurada e eu quero entender o porquê que eu sou procurada. E aí sim, eu comecei a entregar muito mais experiência, né, do que eu já entregava. E aí eu comecei a falar isso muito forte nas minhas redes sociais, mostrar muito mais. Eu não mostrava isso nas minhas redes sociais, que eu ia até ao domicílio, que eu tinha maca, eu não mostrava. E aí eu comecei a mostrar muito mais como eu faço os atendimentos, como é possível. Então, se você está começando também, quer atrair clientes para o domicílio, mostre nas suas redes sociais, tá? Mostre que você vai na casa da sua cliente, o conforto da casa dela, ela deitada na cama, mostra que você vai atrair outras clientes. Tenha postura na casa da sua cliente em relação à vestimenta, como eu falei, tom de voz na casa, não se intrometa na conversa da família, o lixo, né, ali do descartável que a gente
do procedimento, não joga no lixo da cliente, não pede para ela jogar em outro lugar. Leva sempre uma sacolinha, coloca dentro, amarra, coloca dentro da sua bolsa, leva embora. Não deixa nada na casa da sua cliente desse tipo de lixo. Eu acho que são pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença na sua caminhada também no domicílio. Outro detalhe que é um costume japonês, mas que eu vejo que também que faz muita diferença e você pode adquirir esse costume aí. Não entre de calçado na casa da sua cliente, se é apartamento, se é casa, chegue na porta e tire os calçados da casa da sua cliente. Aqui na minha casa ninguém entra de calçado. Então eu também não entro, então eu chego na casa da minha cliente e eu tiro. Algumas falam, coloca esse sapato, menina. Eu falo, não dou conta, não consigo entrar de calçado na casa, dentro de casa. Só que isso é um detalhe, é algo diferente que você vai levar ali para sua cliente e ela vai perceber e ela vai te indicar para as amigas, chama ela. Se ela tá chamando, se ela vai indicar para que a amiga coloque você dentro da casa, né? Porque o domicílio também tem essa pegada. Nossa, mas será que eu posso pôr dentro da minha casa? Será que é uma pessoa de confiança? Rola isso, né? E você, através da sua postura, do seu comportamento, da sua fala, a roupa que você tá indo, tudo, pequenos detalhes, vai fazer a sua única cliente. Eu só tinha 3 clientes no domicílio quando eu comecei, mas ninguém. Através das 3 clientes foram surgindo outros, vizinha, amiga, prima, tia. E quando você sair da casa da sua cliente, a tua postura, o teu jeito, a vizinha vai ver e depois vai perguntar para sua cliente, nossa, quem é ela? O que ela veio fazer? Entende? E se ela tá fazendo, ela vai querer chamar você também. Então, hoje, acho que não só no domicílio, mas em qualquer lugar, a tua postura como profissional vai fazer você se destacar. Mas como a gente está falando do domicílio, eu tenho certeza que comigo é isso. A minha postura no domicílio fez com que eu me destacasse de uma maneira simples. Não por isso, como educadora, hoje eu ensino as minhas alunas a começarem, eu mostro para elas que é uma oportunidade de início na carreira. Elas não precisam sair levando a casa toda para atender domicílio. É apenas o material e ela vai conseguir passar a melhor experiência para a cliente dela dentro da casa da cliente, pegando tudo que ela precisa e levando apenas o material. E se ela não tem dinheiro para investir numa maca, ela vai atender na cama, perguntando se a cama é alta, se ela consegue sentar em diagonal, porque a profissional também ela precisa estar ali numa boa postura para fazer, né, um bom procedimento. Então eu mostro para aquela aluna que fala, eu queria fazer o curso, mas eu não sei por onde começar. Eu mostro para ela que ela pode começar a carreira dela no domicílio e ela pode faturar muito no domicílio. O meu maior faturamento hoje vem do domicílio, né? E quando eu fazia só atendimento do domicílio era muito mais. Hoje eu tenho gasto com a minha sala. Antes eu não tinha, né? Ah, Fer, mas você não conta o gasto do carro, da gasolina? Conto, mas não chega aos pés de um gasto de um estúdio. A gente sabe, de quem tem estúdio aí, sabe, né? Que não chega aos pés do gasto de quem tem estúdio e de quem faz atendimento a domicílio. Então, o custo, na verdade, é muito maior de um espaço do que o teu custo a domicílio. Então, sim, hoje o meu maior faturamento vem do domicílio, até porque eu cobro mais por isso. As minhas clientes do domicílio, elas pagam mais pelo atendimento a domicílio, né? E eu não falo que eu estou cobrando a mais, né? Porque é outra coisa também, algo que eu posso compartilhar com vocês. Não coloque taxa para ir à casa da sua cliente. Quando ela perguntar, um exemplo, qual é o valor? R$100. Ah, mas tem taxa? Não. Já coloca o valor que você passar para ela embutido ali, o que você vai gastar e tudo mais. Porque às vezes você fala R$100. Ah, mais R$20 de taxa? Ela já cria uma objeção naquela cliente. Fala, nossa, mas R$100 mais R$20? Ai, que caro. Agora, se você falar pra ela, é R$120 e ela pergunta pra você, tem taxa? Não, é esse valor. Eu quero então. Não teve objeção nenhuma, você não fez ela parar pra pensar, nossa, eu vou pagar R$20 só pra ela vir na minha casa. Então, não teve nenhum obstáculo. Quanto mais simples, quanto mais fácil, melhor. Lembra que eu falei pra vocês que as minhas clientes, eu sentia que elas estavam me incomodando. Então, quando eu
cortei tudo isso e hoje eu chego na casa dela, é simples, é leve, é fácil. Ah, elas adoram e elas não abrem mão de jeito nenhum. Então, compartilhando com vocês a experiência do atendimento, mas como uma educadora, e você levar a oportunidade para as suas futuras alunas e aquela aluna que não sabe por onde começar, tá? Então eu tenho essas duas vivências aqui e eu passo para elas. As meninas que estão começando, que saem do curso e começam o período de treinamento, eu ensino elas, eu não tenho maca, ensino elas a viver a experiência do treinamento a domicílio. Começar a sua carreira a domicílio e depois é um preparo. Depois ela vai se preparar para ir atrás de uma parceria, para alocar uma sala, mas ela começar assim. Eu mostro que ela pode começar assim e ela deve começar assim, gastando pouco, começando a ganhar dinheiro e é tudo um passo a passo, uma coisa de cada vez. O importante é começar. O depois, se ela vai continuar como eu, ficando no domicílio e ficando na sala, o depois é depois. Mas o mais importante é, como uma educadora, como uma professora, como uma pessoa que ensina a outra uma nova profissão, é o quê? O que a Sol sempre fala pra gente. O que mais importa é eu fazer minha aluna começar a ganhar dinheiro logo. E o que eu faço com elas? Mando pro domicílio. Começa a ganhar dinheiro. Depois eu mostro pra elas. E tem dado certo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não foi uma aula, mas foi uma aula de vivência do domicílio, alguns detalhes e uma visão. O que eu quero deixar aqui é uma visão para você que é educadora, que não tem experiência do domicílio e que não traz isso para sua futura aluna. Traga a vivência do domicílio para ela, ensine ela a começar no domicílio, mostra para ela que é fácil começar no domicílio, que ela não precisa muito, ela não precisa investir em maca logo de cara que sai do curso. Isso é uma oportunidade de você aí fechar todos os cursos que aparecer para você. Espero que vocês tenham gostado, espero voltar aqui mais vezes para contar e compartilhar com vocês a minha experiência, que é viver o atendimento a domicílio. Um beijo, meninas. Muito obrigada.